Sport Center de volta para falar da maior rivalidade do momento no futebol brasileiro. Dois clubes gigantes disputando dois grandes objetivos. A rivalidade que o brasileiro se acostumou nos últimos anos, em 2025, ficou ainda mais inflamada. Estão os dois melhores da América do Sul fazendo talvez a maior final da história da Libertadores. Muito contente por poder discutir títulos como sempre fizemos e vamos continuar a fazer se vamos ganhar. Flamengo e Palmeiras vão mais uma vez decidir uma Libertadores. Isso nem é novidade, eu sei. Mas diferente de 2021, quando o Galo nadou de braçada no Brasileirão, as duas equipes estão com o foco dividido. O título brasileiro de 2025 promete ser disputado por Flamengo e Palmeiras rodada a rodada, ponto a ponto. Cada detalhe pode fazer a diferença e, para isso, a concentração tem que estar no nível máximo. São dois times que vêm conquistando a América já há muito tempo. Dois times de grande qualidade, grandes jogadores, dois bons treinadores que sabem o que querem jogar. Acho que também o Flamengo tem algumas coisas pendentes daquela final lá no Uruguai. Então vai ser uma final dura, mas com cabeça que podemos ganhar essa final. A diferença na tabela é só de um ponto. A cada rodada é um olho no próprio jogo e o outro no do rival, fazendo dirigentes compararem lances, como o de Gustavo Gomes e Everton Araújo, apimentando ainda mais a rivalidade. Foi uma arbitragem perfeita, que fez cumprir as regras. É pena as regras a sul do Rio de Janeiro serem diferentes. Mirassol, Ceará, Galo, Santos e Fluminense podem acabar com o equilíbrio? Essas 5 equipes estão nos caminhos tanto de Flamengo quanto do Palmeiras. E quando se trata dos líderes, tem jogador que acha que é final de campeonato. Tu vê um nível de concentração deles muito grande. Então parece que cada adversário que joga contra o Flamengo é como se fosse uma final. Para Flamengo e Palmeiras faltam 8 rodadas, 8 decisões, tendo ainda a final da Libertadores no meio disso. Título brasileiro sendo decidido ponto a ponto, mas com o lado externo também como protagonista. Vamos lá, Palmeiras, 72% de aproveitamento no Brasileirão em 30 jogos, fez 20 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, é o primeiro lugar com 65 pontos ganhos. O Flamengo tem 1 ponto a menos e 1% de aproveitamento a menos, 71%, 19 vitórias, 7 empates, 4 derrotas, é o segundo colocado com 64 pontos. Vimos no fim de semana o que se esperava, uma disputa acirrada, vai ser o olho no peixe, o outro no gato, fazer o meu e ver o que o adversário vai fazer. Eu queria que você trouxesse um pouco o que o fim de semana te apresentou, em que os dois tiveram adversários da ponta de baixo da tabela, André. E deram a resposta que as suas bases de torcedores esperavam, que as equipes dessem dentro do campo, mesmo levando em consideração as classificações difíceis de ambos. Claro, mais difícil para o Palmeiras por causa da necessidade de dar a volta num resultado que parecia improvável, mas o Palmeiras não precisou viajar, o Flamengo foi à Argentina, sempre existe o desgaste, por mais que a viagem seja curta. Mas o de voltar a se reconectar com o Campeonato Brasileiro eram grandes adversários, além, evidentemente, da capacidade das equipes que tanto Flamengo quanto Palmeiras enfrentaram nesse fim de semana. Capacidade claramente inferior a ambos, e foi que os resultados mostraram, especialmente no caso do Flamengo, quando os jogadores titulares mais habituais entraram em campo mais tarde na partida e conseguiram fazer o resultado de uma maneira quase que automática, mostrando a diferença de elenco que o Flamengo tem. Eu costumo relembrar que o Palmeiras é um adversário absolutamente capaz em relação à conquista do título brasileiro e também da Copa Libertadores contra o Flamengo, mas no Brasileirão, quando os elencos são fundamentais para que os treinadores consigam navegar as dificuldades e conseguir substituir jogadores sem que o time
perca na parte técnica e na questão da competitividade também, o Flamengo, em termos de elenco, está um pouco à frente do Palmeiras. A classificação mostra outra coisa agora, e isso é um testemunho da capacidade do time do Abel Ferreira e do que ele tem feito, principalmente nos últimos meses. Mas em relação ao que o elenco oferece, principalmente na reposição, na necessidade de substituir jogadores, eu vejo o Flamengo um pouco acima do Palmeiras. Mas assim, a diferença não é tão grande. E o que nós vamos ver a partir de agora, principalmente depois que os dois se classificaram à decisão da Copa Libertadores, o que vai ser uma coisa absolutamente insana, e nós vamos poder acompanhar em todos os detalhes aqui nos canais ESPN e Disney+. O que nós vamos ver agora, até a final da Libertadores chegar, é uma comparação direta no Campeonato Brasileiro a cada rodada, sobre o que eles estão fazendo, quem está marcando mais gols, quem está jogando mal, quem se machucou, quem voltou, tudo isso vai ser feito cabeça a cabeça entre Palmeiras e Flamengo. E vai ser muito disso. Flamengo e Palmeiras são os dois melhores elencos do futebol brasileiro. E claro, quando se trata dessas duas equipes, requer muitas análises de jogo a jogo e, logicamente, muita atenção do rendimento coletivo de futebol dessas equipes. O Flamengo tem um elenco melhor que o do Palmeiras na teoria. Porém, o Palmeiras tem demonstrado um futebol mais competitivo nos últimos jogos. O Flamengo tem um treinador que está vivendo em sua carreira uma fase meteórica, enquanto o Palmeiras tem um treinador que vai se consolidando no futebol brasileiro. São muitas qualidades de ambas as partes, de ambos os times. E é lógico que é difícil saber quem vai chegar forte para essa final de Libertadores no dia 29. Somente jogo a jogo, analisando tempo a tempo, que nós saberemos quem chegará como favorito para essa grande decisão. Mas o fato é que hoje, os dois times estão na mesma prateleira, Flamengo e Palmeiras, por isso brigam pelo Brasileirão e também pela Libertadores da América. Vamos mostrar aquele exercício que não garante nada, mas a gente vai mostrar a tabela até a final da Libertadores. Vamos lá. Até a final da Libertadores. Vou até pedir pro pessoal deixar um pouco na tela. Vamos lá. Palmeiras pega o Santos em casa, Mirassol fora, Santos fora, Atlético fora, Fluminense em casa. 2 jogos em casa, 3 fora. O Flamengo também tem 3 jogos fora. São Paulo, é verdade que o São Paulo não joga no Morumbi, mas aí não é problema do Flamengo. Santos em casa, Sport fora, Fluminense fora, Bragantino em casa. Então, nessa amostragem, a gente tem Fluminense no caminho dos dois e o Santos no caminho dos... Só precisa ver, porque ali a tela do Palmeiras tem Santos 2 vezes. Depois, Camila, só me confirma quem é quem. Provavelmente a gente vai arrumar aí. Tem, André, nessa tela, São Paulo... porque é o jogo atrasado, perdão, boa, é o jogo atrasado. São 2 vezes o Santos porque são os jogos atrasados. O Santos joga 3 vezes contra os candidatos. Isso, porque tem o Flamengo também. No primeiro turno é o gol do Neymar, inclusive, contra o Flamengo. Quem para você nessa tela tem um adversário mais atraente? Adversários mais atraentes. Depende do critério que você escolha ou dos critérios que você escolha para analisar. Primeiro, clássicos. O Palmeiras tem o Santos 2 vezes, o Flamengo só tem o Fluminense. Times na parte de baixo da tabela, que no trecho final do campeonato são difíceis, por causa do desespero e da necessidade de se manter. O Flamengo tem ali o jogo com o Sport, Palmeiras, por outro lado, tem Mirassol, que é uma equipe surpreendente no Campeonato Brasileiro, com possibilidade de se classificar à Copa Libertadores. Evidentemente vai querer terminar o campeonato na melhor nota possível. Eu não consigo te falar, e já não conseguia fazer isso há algum tempo, porque a gente vem olhando essas partidas que faltam nas rodadas restantes, para ver quem tem o caminho mais difícil. Recentemente colocamos o Cruzeiro nessa também, uma análise de 5 rodadas para frente, e eu continuo sem conseguir escolher de maneira muito distante quem tem a vida mais fácil ou menos difícil, que eu acho uma maneira mais apropriada de qualificar. Não sei. Acho que o campeonato vai ser duro para todo mundo. Eu continuo com a minha opinião que o mesmo clube vai ganhar o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores. Eu sei que essa é uma opinião polêmica, mas vamos ver o que vai acontecer. As disputas prometem tudo
do bom e do melhor, porque essas duas equipes são as melhores do nosso país e do continente sul-americano. Vamos dar uma olhada, atualizar um pouco a situação no departamento médico do Flamengo. Óbvio que o torcedor rubro-negro está na contagem regressiva. Pedro, segunda semana de recuperação, previsão de volta 4 semanas pós-lesão com proteção no braço. Carrascal, saiu no fim de semana, edema na costela e estiramento muscular. Volta quando se sentir bem. Léo Ortiz, entorse e deve voltar contra o Sport. Jorginho, pequena lesão muscular no posterior da coxa, com previsão de volta entre 10 e 15 dias. Cebolinha, fase final de tratamento, com retorno na próxima semana. Esse é um componente importante, porque não só a gente olha ali, por exemplo, Jorginho, 10 a 15 dias, o torcedor pensa, antes. Mas aí é também como volta. Não é assim, a volta, coloca lá, não é bem assim, André. Então é realmente uma questão importante, como chegarão as equipes do ponto de vista médico para essa final. A manutenção dos jogadores no final da temporada é um assunto importantíssimo. Acredito que pouca gente está 100%, daquele jeito que, ao acordar pela manhã, não sente nenhuma dor. Acho que pouquíssimos jogadores chegam ao final de uma temporada assim, plenos, né, como se diz. Mas é claro que no caso do Flamengo, departamento médico, o caso mais importante é o do Pedro, né? Com um problema de fratura, não pode jogar, possibilidade de treinamento evidentemente é muito limitada e é um jogador absolutamente crucial. O Flamengo seria muito mais amedrontador e muito mais confiante no seu próprio futebol se o Pedro estivesse em condições. A presença dele na final está garantida? Não está, mas o Flamengo evidentemente vai trabalhar para que ele volte o quanto antes, desde que ele possa fazer a diferença habitual do ponto de vista técnico quando ele está em campo. E assim, os outros, não que não sejam importantes, que assim, quando o Flamengo não o tem, as coisas ficam bem diferentes em relação a quando ele está presente. Vamos lá, notícias sobre os uniformes definidos para a final, isso óbvio em relação ao departamento médio, em relação a como chegarão os times, é menos importante, mas o torcedor adora saber como será o fardamento. O Flamengo vai com o seu tradicional uniforme rubro-negro para a final da Libertadores, né? O calção preto, o meião rubro-negro, a camisa rubro-negra, como a grande maioria do torcedor do Flamengo gosta. E o Palmeiras de camisa verde, calção branco e meias verdes. Os dois clubes, portanto, com os uniformes principais. É uma combinação de cores que permite isso, não são cores conflitantes. Então, os dois times com os seus uniformes número 1. A gente segue aqui o Sport Center, falamos da ponta de cima. Tem gente que quer estar na Libertadores no ano que vem. São Paulo e Corinthians venceram no fim de semana e esse objetivo determina muito o que farão as diretorias no sentido de planejamento para 2026. Reta final de Campeonato Brasileiro. E os objetivos de Corinthians e São Paulo na competição refletem diretamente na próxima temporada. Espera aí que eu vou explicar. Depois de ser eliminado na Libertadores pela LDU e na Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense, o tricolor viveu um momento de instabilidade no Campeonato Brasileiro, mas agora reagiu. 2 vitórias consecutivas contra Bahia e Vasco. E a chance de chegar a uma vaga na Libertadores é cada vez mais real. E agora é pensar jogar jogo. O próximo jogo é o Flamengo, então vamos nos preparar para o Flamengo, para fazer um grande jogo, para conseguir pontuar, né? E depois de 7 jogos a gente vê o que vai acontecer. Esses últimos jogos são finais realmente, e nós sabemos que vamos enfrentar grandes equipes e que vai ser bem difícil, mas que nós temos que preparar, fazer o nosso melhor e continuar buscando os nossos objetivos, que também são claros. Isso quer dizer que o tricolor precisa fazer um bom planejamento para a próxima temporada, para suportar o calendário de competições. De acordo com a apuração da ESPN, houve uma reunião entre a cúpula São Paulina para tratar do assunto e já começar a planejar a janela de contratações, mirando em uma possível classificação para a Libertadores. No Flamengo, a segunda-feira foi reservada para homenagens e também atualizações no boletim médico.
Entre os homenageados estavam o lateral esquerdo, Ayrton Lucas, que completou 200 jogos pelo rubro-negro, e também o atacante Pedro, com o braço imobilizado, recebeu a camisa de 300 jogos pelo Flamengo. Pedro segue fora da equipe depois de sofrer uma fratura no antebraço no duelo contra o Racing, e a expectativa do departamento médico é que ele volte a fazer trabalhos com bola de forma leve na próxima semana e tenha uma recuperação gradual e sem perder o ritmo de jogo, sem perder o contato com a bola no dia a dia. As duas outras lesões do Flamengo são no meio de campo. Jorginho segue com dores na coxa e o clube aguarda essa dor passar 100% para seguir com o tratamento e ter Jorginho ali na metade de novembro, antes da final contra o Palmeiras da Libertadores. Já o caso de Carrascal é mais leve. Ele está com um edema nas costas e a expectativa é de que essa dor passe. Ele vem sendo avaliado no dia a dia. E aí, quando essa dor passar 100%, ele vai estar à disposição do Felipe Luiz para os jogos do Brasileirão e também na final da Libertadores. E a comissão técnica do Flamengo vai ter que ter muita atenção agora com cada jogador importante, pensando logicamente na reta final do Campeonato Brasileiro, mas também na grande decisão da Libertadores da América. E o Carrascal se mostrou um jogador super importante para o esquema tático. Ainda mais que o Gonzalo Plata estará suspenso da grande final contra o time do Palmeiras no dia 29. Hoje, vale muito mais você recuperar o jogador por inteiro, né? Recuperar ele por completo, do que arriscá-lo em 70% da sua capacidade e acabar perdendo esse atleta para a grande final. Então hoje vai ter que ser ali feito muitas análises, com muito cuidado, para que você chegue com o elenco completo para a grande decisão contra o time do Palmeiras, que vale o tetracampeonato. A próxima partida do Flamengo é na quarta-feira contra o São Paulo, e quem deve ser titular é Guilhermo Varela, o lateral uruguaio do Flamengo, lateral direito, que falou sobre essa reta final e o duelo contra o Palmeiras, tanto valendo o título da Libertadores quanto do Brasileirão. São dois times que vêm conquistando a América já há muito tempo. Dois times de grande qualidade, grandes jogadores, dois bons treinadores que sabem o que querem jogar. O dia 29 vai ser uma grande final para o futebol. Vai ser um grande jogo, como te falei, dois times que muito bons. Então, a disputa, lógico que é com eles, e o Brasileirão falta muito ainda. Além de Pedro, Carrascal e Jorginho, o técnico Felipe Luiz já sabe que não vai poder contar também com mais dois jogadores importantes nesse elenco. É o caso do atacante Bruno Henrique, que fez 2 gols contra o Sport, mas levou o 3º cartão amarelo e está suspenso na próxima rodada, e também o zagueiro Léo Ortiz, que sofreu uma entorse no pé no duelo contra o Palmeiras no Maracanã, mas vinha atuando no sacrifício nos últimos jogos por conta da importância das partidas. O Léo vai ficar no Rio de Janeiro, então não encara o São Paulo no Morumbi pela próxima rodada do Brasileirão. Boa, dupla. Eugênio, do mesmo modo em que vimos a reta final da turma que briga pelo acesso, a reta final desta dupla aqui, antes da decisão de Libertadores, né, dia 29 de novembro. Quem olha aqui os compromissos do Palmeiras, né, vê o Santos está numa briga parte de baixo da tabela, mas são dois clássicos, né, são jogos que costumam ter uma outra pegada também, né, ali do lado do Flamengo, também tem o clássico com o Fluminense, mas pegando um Sport também de zona de rebaixamento, enfim, não sei se dá pra gente cravar que alguém tem uma vida um pouco mais tranquila que o outro. Muito difícil, né? Os dois têm 2 jogos em casa e 3 fora, sendo que um dos jogos fora do Flamengo é no Maracanã, o clássico com o Fluminense, o Fla-Flu. O Fluminense também manda seu jogo no Maracanã. Você tem os dois, o Santos joga 2 vezes com o Palmeiras e uma com o Flamengo, pode ser um fiel da balança nessa história. E você tem o Fluminense jogando contra os dois. E ali, você está vendo o Mirassol, que na última rodada enfrenta o Flamengo. São os adversários que eles têm em comum. Muito difícil prever o que vai acontecer. Muito difícil. É rodada a rodada, é jogo a jogo. Teve convocação agora de seleção que vai desfalcar tanto o Palmeiras quanto o Flamengo para jogos atrasados que eles vão disputar durante a data FIFA, né? Então os dois perderam jogadores. E agora a gente fica nessa questão, né? Porque eles disputam o Brasileiro e disputam a Libertadores. Será que um deles vai ganhar as duas?
e aí o outro que fez 2 grandes campanhas acaba um ano... Será que um ganha antes do brasileiro antecipado, já chega a Libertadores, na final da Já Libertadores? resolvido? Campeão? Como que vai ser a interferência de um campeonato no outro? Quem perder a Libertadores nas últimas 2 rodadas vai dar a vida, se não tiver decidido ainda, para ganhar o Campeonato Brasileiro? Olha, eu tenho uma expressão que eu usava muito de manhã, é uma delícia. É uma delícia. É uma situação maravilhosa. Claro, quem perder, alguém vai ter que perder, uma ou outra, ou realmente um final de ano emocionante entre esses 2 times que merecem estar onde estão. E não é de agora, né? Como disse ali o Varela. Pelo menos desde 2016 que eles estão brigando pelo protagonismo no futebol brasileiro. Então tá aí, meus amigos. O Flamengo que vai ter esse jogo nesta quarta-feira contra o time do São Paulo. O São Paulo agora, né, falou que vai jogar uma final contra o Flamengo. É impressionante. Todos os times contra o Flamengo querem jogar o seu nível máximo de futebol, mesmo, né, sem estar ali disputando quase nada. É assim mesmo, né? O Flamengo realmente motiva todos os times, todos os adversários. E é claro que o Flamengo, né, vai precisar aí se concentrar bastante para conseguir fazer um bom jogo e quem sabe, né, trazer esses 3 pontos, coisa que, né, vai continuar colocando o Flamengo na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro contra o time do Palmeiras, que vai jogar contra o Santos. É um clássico, o Santos que está brigando ali, né, lutando contra a zona do rebaixamento. Vou deixar aqui os créditos para o canal da ESPN Brasil. O link deles se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito no canal para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para você, porque afinal de contas isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!